Fala galera, hoje estamos aqui para um vídeo diferente, cara. Vou comentar um jogo que eu fiz contra um oponente muito forte lá do meu clube. É importante ressaltar, cara, que eu faço jogos com ele sempre. E basicamente de 10 jogos, com sorte eu consigo ganhar um. Meu jogo não encaixa bem com ele. E nesse jogo aqui eu tentei aplicar uma estratégia diferente e vamos analisar junto aqui se funcionou ou não. Ele é um cara que joga muito bem tanto de forehand quanto de backhand. Ele tenta também sempre abrir o jogo logo no começo e ir para troca de bolas. E por isso que eu tenho uma desvantagem boa contra ele, entendeu? Porque ele já conhece todos os meus saques, a gente joga bastante junto. E ele começa atacando sempre. Então todos os meus saques laterais por cima, ele sempre abre o jogo atacando. E no rally o jogo dele é bem mais forte que o meu. Então a primeira mudança que eu vou fazer nesse jogo vai ser a seguinte: eu vou tentar sacar por baixo, né, mudar o meu jogo, que geralmente é um jogo de finalizar o ponto rápido, e eu vou tentar trabalhar mais a bola com bolas por baixo até que tenha uma oportunidade que eu abra o ponto e talvez tenha um pouco mais de vantagem no rally. Aqui eu já tento fazer isso sacando por baixo, abrindo a bola com bastante efeito, empurrando no choto, mas como ele se movimenta muito bem, ele já consegue empurrar ainda com o back dele, fica mais difícil. Então eu saco por baixo mais uma vez para tentar continuar essa troca de bola mais leve. Ó. Abriu, ataquei mais uma vez, empurrei de choto e agora foi. Isso vai ser uma coisa que eu vou tentar fazer agora. Eu que sempre tento empurrar bastante e abrir o ponto, vou tentar deixar as bolas curtas para que não seja tão óbvio. Ó, e ele até não estava esperando por isso, porque eu sempre empurro a bola no fundo de choto e tento abrir no rally. Aqui mais uma vez eu consigo deixar a bola curta e ele não estava esperando por isso, então eu consigo surpreendê-lo e fazer o ponto. Aqui eu tento mais uma vez mudar um pouco para que não fique muito óbvio o jogo, tento abrir de for longo e acabo errando. E aqui eu surpreendo ele voltando a fazer um saque lateral e ele já estava esperando um saque curto. Mais uma vez eu consigo fazer a cozinhada bem curta, dificultando para ele abrir com esse loop drive, né? Esse drive lento com bastante efeito. Essa bola eu já estava esperando um saque longo no meu forehand e consegui atacar bem. Aqui vocês podem ver que eu saco curto, ele consegue atacar bem, abre o jogo, eu consigo inverter, consigo atacar, mas mesmo assim ele ganha o ponto no rally. Por isso que nos rallies é sempre mais difícil para mim, e eu tento ganhar o ponto antes dessa bola ficar muito longa. Agora ele consegue fazer o que ele faz sempre, que é abrir atacando a primeira bola, e aí é vantagem total para ele. Aqui eu acabo me afobando um pouco, ele abre com um drive lento de back, eu tento empurrar no choto e acabo botando a bola para fora. Aqui eu sei que se eu empurrar o choto forte, ele consegue atacar muito bem, então eu tiro um pouco do peso da bola, deixo ela bater e aí ele acaba perdendo tempo. Mais uma bola que ele deixa longa no meu forehand e eu consigo finalizar o set. Eu tento continuar sacando por baixo e às vezes um pouco longo, mas ainda com efeito para baixo, para dificultar que ele abra a bola tão facilmente. E depois eu saco novamente curto e fico alternando esses saques assim. Agora eu erro a leitura, o saco estava sem efeito rápido e eu acabo botando para fora. Agora eu consigo receber bem, mas vocês podem ver, eu empurro a bola no fundo
E ele ataca, mas teve ali um pouco de sorte também. Aqui eu estava totalmente desatento, não me mexo e não consigo atacar a tempo. Essa é uma bola que eu faço bastante, desloco para que ele abra de forehand no canto da mesa e aí consigo jogar do outro lado. Aqui mais uma vez eu me mexo muito mal, chego atrasado na bola, mas dei sorte dela pegar na rede ainda. Ele tenta um saque corrido no meu backhand, mas essa é uma bola que eu pego bem de choto e empurro no cotovelo dele para não ser tão fácil dele atacar. Aqui sim eu tento mudar mais uma vez, como eu erro o saque curto, aí eu volto a fazer um saque longo com efeito lateral, empurro 2 chotos ali para que ele não ataque e a bola subiu, eu consigo finalizar. Aqui mais uma vez eu deixo a bola curta com efeito para baixo, então ele abre com loop drive, eu já estou esperando essa bola e bato nela chapado mesmo. Aqui eu me empolgo e tento pegar de backhand, mas sem nenhum movimento de perna, totalmente errado ali. É uma bola que eu tenho que aprender ainda. Faço o saque por baixo, ele acha que a bola está por cima, tenta abrir e acaba errando. Aqui eu já saco por cima, achando que ele ia achar o contrário, mas ele tenta mais uma vez e dessa vez eu não consigo devolver. Essa aqui é mais uma adaptação que eu fiz, porque a gente sempre troca a bola assim e eu ataco mais forte e não consigo defender. Agora eu faço um loop lento e aí eu consigo defender depois disso. E aí eu tô confiante, ele faz mais um saque longo, eu dou 2 passadas para trás e consigo atacar de forehand. Mais uma vez ele tenta a bola longa no meu forehand sem muito efeito e eu consigo atacá-la bem forte ali para frente, dificultando que ele bloqueie. Que eu faço o movimento todinho de um saque para baixo, mas saco sem peso e ele bota para fora. Aqui eu tento mudar um pouco o jogo, sacar lateral e longo mais uma vez, mas geralmente nessas bolas assim de rally, ele leva sempre a melhor. Mais uma vez a troca de bolas, ele leva a melhor. E aqui eu já começo a pensar que eu não posso deixar ele gostar muito do jogo, tenho que fechar logo o set. Aqui eu faço o mesmo topspin lento no forehand, achando que ia surpreendê-lo, mas ele estava ali aguardando a bola e mais uma vez ganhou. Aqui ele consegue atacar bem o meu saque e eu consigo fazer o choto, bloqueando o primeiro ataque e no segundo eu vi que ele não se mexeu, então joguei do outro lado da mesa. Essa também é uma bola que eu faço bastante, joguei para ele abrir de forehand e aí consigo bloquear ela chapada, dificultando para ele continuar o ponto. Mais uma bobeira minha aqui, tava no domínio do ponto, mas não mexi as pernas e aí fica difícil de acertar o forehand. Fiz o bloqueio aqui, deslocando ele, a bola subiu e eu acabei no smash ali, acertando o cantinho da mesa. Esse ataque aqui é um ataque que eu tento fazer sempre, eu vou variando ele para não ficar muito marcado, mas sempre que dá eu jogo essa bola e tento atacar de forehand, que é o meu melhor ataque. Aqui mais uma bola feia, eu não me movimento, consigo pegar a primeira bola com a extensão do braço e depois fica fácil para ele e mesmo assim não me movimento bem. Aqui eu volto à ideia inicial, recebo a bola curta
Então, o primeiro ataque dele vem uma bola mais lenta, eu consigo empurrar no choto e aí fica um pouco mais fácil para eu me manter no rally. Mais um dos drives dele que ele faz com pouco spin e aí eu consigo atacá-la chapada, acelerando, e fica bem difícil para ele chegar nessa bola. Aqui vocês podem ver que ele está bem mais atento, então eu saquei por baixo. Em vez de ele botar a bola com bastante giro, ele tentou empurrar a bola para o fundo da mesa e aí dificultou um pouco o bloqueio e ele consegue matar o ponto mais fácil. Mais uma bobeira minha. Eu tenho muitos desses momentos de falta de concentração. Como ele repetiu o saque, aí agora eu passei a responsabilidade para ele, só joguei um topspin bem lento e deixei para ver o que ele ia tentar fazer. Mais uma vez vocês podem perceber que ele passou a dar menos drive lento com efeito, passou a empurrar um topspin no fundo da mesa e aí ele consegue voltar ao rally e fica em vantagem. Aqui eu consigo surpreender ele com um saque longo, sem efeito nenhum no forehand dele. Aqui eu tento fazer a mesma recepção, mas ele começa a atacar o ponto novamente. Eu tento trocar com ele, mas geralmente, como eu disse, no rally é pior para mim. Mais uma vez ele consegue fazer com que o ponto entre no rally, onde ele tem maior vantagem. E eu ainda assim tento empurrar de choto no meio da mesa para dificultar. Agora eu consigo trazer ele para o meu jogo, eu faço um saque sem peso e ele abre com esse topspin lento e eu consigo empurrar de choto do outro lado e não dá tempo para ele chegar. Aqui eu dou muita sorte, ele faz um saque longo arriscando ali e eu recebo ela meio errada, então ele também não estava esperando essa bola. E foi isso, galera. Eu acho que as alterações que eu fiz me deram com certeza algum tipo de vantagem, porque eu fiz um jogo com ele anterior a esse e perdi de 3-0, não tive a menor chance. Então eu fiquei matutando o que eu poderia mudar para tentar jogar novamente, e aí pedi para jogar mais uma com ele e fiz essas pequenas alterações. Não quer dizer que eu vou ganhar dele agora sempre, vai ser provavelmente a mesma coisa, mas é uma alternativa que eu posso ter para usar também em jogos contra ele. Então é isso, se vocês curtiram esse vídeo, se vocês viram alguma coisa aí que eu não vi, alguma coisa que eu deixei faltar na estratégia, joga nos comentários aí, fala o que vocês acharam, deixa um curtir, se puder dar um hype. É difícil fazer isso aí enquanto a gente tem que trabalhar e tal, mas a gente tenta sempre parar para mandar um videozinho aqui, porque é muito legal também aprender junto com vocês todo dia um pouquinho mais de tênis de mesa. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!